primeiro passo para se transformar o sistema carcerário brasileiro é fazer um diagnóstico da situação. De imediato, nos deparamos com a própria impossibilidade de ter um retrato do que está de fato contido no sistema carcerário. Isso pela falta de dados ou despadronização na forma como eles são coletados. Para que se tenha uma ideia, não se sabe qual o percentual de reincidência criminal no Brasil, ou seja, não se sabe o percentual de pessoas que passaram pelo sistema penitenciário e voltaram a cometer crimes. Esta deficiência de informações nos deixa muito limitados quanto às ações que devem ser tomadas em certas situações. No que se refere à população carcerária, tínhamos em 2020 cerca de 750 mil pessoas submetidas a esse sistema, numa taxa de superlotação que em 2016 chegou a quase 2 presos para cada vaga. Situações que fazem com que muitos durmam no chão, no banheiro ou tenham que ficar se revezando, ou seja, uns dormem algumas horas enquanto outros ficam de pé. Identificamos ainda que apenas 12% dos presos estão estudando e apenas 13% estão trabalhando dentro das unidades prisionais. Analisando o perfil dessas pessoas, vemos que 95% são homens, a maioria negros, cerca de 42% são ainda menores de 30 anos e em sua grande maioria com ensino fundamental incompleto. Sobre os tipos de crimes praticados, mais de 70% foram presos por crimes contra o patrimônio, como roubo ou furto, ou por tráfico de drogas. Passando para o aspecto das condições das unidades prisionais, identifica-se que quase 60% estão superlotadas e cerca de 40% apresentam uma estrutura considerada ruim ou péssima, o que só contribui para a situação degradante dos presídios. Para relembrar apenas uma das notícias sobre essa situação, em 2020 os presos em Roraima estavam vivendo só com cuecas, pela falta de roupas fornecidas pelo sistema prisional e enfrentando temperaturas de 50 graus. Quando passamos a analisar as propostas de leis para modificar esse cenário, identificamos que entre 2019 e 2020 tivemos 78 projetos de lei apresentados, mas apenas 4 tratando das melhorias de condições dos detentos para sua ressocialização, como, por exemplo, estimular a criação de trabalhos para os presos. Todos os demais projetos visavam simplesmente endurecer a situação dos apenados, retirando-lhe direitos como regime de progressão, de cumprimento de pena e ignorando completamente a situação degradante atualmente dentro dos presídios. Quanto ao tempo de julgamento dos processos, identifica-se que em 2016 a 2019, o tempo de tramitação saltou de 34 para 42 meses. Isso representa muito mais gente encarcerada provisoriamente e não raros são os casos de pessoas que continuam presas mesmo após já terem direito à sua liberdade. Acrescenta-se a esse cenário judicial o descumprimento constante das decisões tomadas pelos tribunais superiores quanto ao respeito dos direitos dos presos. Para que se tenha uma ideia, boa parte do esforço das turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça tem sido apenas para reverter decisões que desrespeitam suas próprias súmulas. Analisando o lado dos profissionais que trabalham com o sistema penitenciário, sejam agentes ou diretores de presídios, o que se vê são pessoas que se sentem desvalorizadas, tanto financeiramente quanto em termos de reconhecimento social. Ao nos depararmos com os recursos financeiros destinados para enfrentar este desafio, só piora a cada dia. O que vemos é uma enorme contradição. Uma lei de 2018 reduziu de 3% para 0,81% os valores repassados da arrecadação da Loteria Federal para o Fundo Penitenciário Nacional. Diante da nossa inércia coletiva, o problema só aumenta, pois as facções criminosas encontram nessa vulnerabilidade, nessa ausência do Estado, toda facilidade para aliciarem cada vez mais jovens para suas atividades, transformando meros ladrões e usuários de drogas em grandes traficantes e os presídios em verdadeiras universidades do crime. Para que se tenha uma ideia, só em 2016 tivemos mais de 300 rebeliões no sistema penitenciário brasileiro. Este cenário caótico fez com que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse o sistema penitenciário brasileiro como estado de coisas inconstitucional, o que em termos práticos significa que esse sistema colapsou,
que está em total desacordo com o que prevê a nossa Constituição e que é apenas um comprometimento de todos os diversos poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas a própria sociedade civil, serão capazes de reverter esta situação. Continuar fechando os olhos não irá fazer este problema se resolver sozinho. Por isso, nas próximas semanas nós iremos começar a apresentar propostas para reverter essa situação em cada um desses aspectos.